Agora eu faço uma pergunta para todos vocês que vão assistir esse vídeo. Peço que vocês compartilhem. Mande esse vídeo para um monte de gente. Dívida pública tem alta de 0,85% em março e vai para 5 trilhões 240 bilhões de reais, só aumentando. De quem é a culpa da dívida pública chegar a 5 trilhões 240 bilhões de reais? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês, porque esse valor, essa quantia é impressionante, não veio da noite para o dia, né? Isso aí vem de décadas de anos, vem desde a época que o Brasil existe. E aí eu quero ver aqueles que são pró-Lula, ou pró-Bolsonaro, ou pró-qualquer político, que são a favor de sistema político, a favor dos políticos. Qual vai ser a desculpa que vai colocar nos comentários? A culpa é de quem? De acordo com o Tesouro Nacional, aumento se deve à emissão de 1 trilhão 240, não, na verdade é 1 bilhão, né? Eu já estou colocando bem mais dinheiro aqui na conta, né? A emissão de 1 bilhão 240 milhões em títulos públicos, além de despesas com juros de 42 bilhões 760 milhões de reais. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo. Assista até o final. Dedo no joinha, chicotada no like, splash, manda esse vídeo para um monte de gente. Se inscreva no nosso canal se você é novo aqui. Aqui esse canal só apoia o povo. Falamos muito de política, outros assuntos também, mas aqui a gente só apoia o povo. Apoiamos você, a união do povo brasileiro. Não somos nação, somos um povo dividido pelo sistema político. Dívida pública. Eu tenho comentado no meu canal, no nosso canal, né, que ela pode chegar ao final deste ano em 6 trilhões de reais. Eu não tenho ideia de quanto é 1 milhão de reais. Na verdade, não tenho ideia de quanto é 100 mil reais, porque nunca teve isso na minha conta, nem 10 mil reais nunca teve na minha conta. Nem 5 mil reais teve na minha conta. Imagino 6 trilhões de reais. De quem é a culpa, gente? Se a dívida pública ela existe, ela tem um culpado. Quem fez essa dívida? Foi você que está assistindo esse vídeo? Foi o povo brasileiro que fez essa dívida? Foi o povo brasileiro? Foi nós? Nós fizemos essa dívida? Não. Foi o sistema político. E por causa desta porcaria dessa dívida, essa desgraçada dessa dívida pública, nós não temos investimentos em saúde, investimentos dignos, né? Investimentos decentes em saúde, segurança pública, educação, transporte, infraestrutura, saneamento básico, água potável e outros investimentos, lazer. Temos investimentos no bolso dos políticos, e isso nós temos muito investimentos, porque a dívida pública ela só ferra o povo, mas não ferra o judiciário, o legislativo, o executivo, os donos de banco. Você viu que eles não ficam pobres devido à dívida pública estar aumentando? Os donos de mídia, televisão, Rede Globo, Rede Bandeirantes, que recebe dinheiro dos governos estaduais, municipais e federais. Os donos de igreja, como Valdomiro Santiago e de Macedo. A dívida pública não afeta nenhum desses que eu falei. Os generais, que estão ganhando mais de 30 mil reais por mês. Vamos ver o que diz aqui a matéria, para a gente não ficar muito longo o vídeo. A dívida pública federal em títulos, que inclui
que inclui os débitos do governo no Brasil e no exterior, né, fora do Brasil, registrou aumento de 0,85% em março e atingiu 5 trilhões 242 bilhões de reais. Em março, hein? Nós já estamos entrando em maio. Cada mês aumenta mais. Informou a Secretaria do Tesouro Nacional nesta quarta-feira, dia 28 de abril. Em fevereiro, para você ter uma ideia, em fevereiro a dívida pública somava 5 trilhões 198 bilhões de reais. E em março, 5 trilhões 242 bilhões de reais. Quer dizer, a cada mês aumenta mais, a cada mês aumenta mais. A dívida pública é emitida pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal. Ou seja, são empréstimos feitos para pagar despesas que ficam acima da arrecadação com impostos e tributos. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Todos os anos, mais de 2 trilhões de reais é arrecadados de impostos do povo brasileiro em geral. E aí, como não tem o dinheiro suficiente em relação à arrecadação de impostos para pagar as despesas normais do que o governo federal tem, como resolver isso? Só tem uma via: aumentando os impostos, porque o governo federal precisa dos impostos e tributos para poder pagar as despesas. E aí agora, como é que vai fazer? Vai ter que aumentar impostos, porque a dívida é estratosférica, sobrenatural, monstruosa. Chegar essa dívida a 6 trilhões é impossível pagar. Aí o pessoal acreditou que o Lula tinha pagado a dívida pública. Na verdade, ele pagou a dívida externa, mas sabe como? Olha como o político é esperto. Ele pegou empréstimo em bancos, instituições financeiras de dentro do Brasil para pagar a dívida externa, que era bem pequenininha em relação à dívida interna. A dívida interna era grandona, é grandona, sempre foi. A dívida interna sempre foi maior. E aí a dívida externa sempre foi a fatia menor dessa dívida pública. Aí ele pegou empréstimos com juros altíssimos aqui dentro, com bancos, instituições financeiras aqui dentro, e pagou a dívida externa. Aí ele chegou e falou: eu paguei a dívida externa, não temos mais dívida externa, não temos mais dívida fora do Brasil, com instituições financeiras internacionais. Só que aí ele quadriplicou a dívida interna de dentro do Brasil. É isso mesmo que você está escutando. Aí muita gente não gosta de ouvir a verdade. Aí dá dislike no meu vídeo, principalmente o pessoal que é pró-Lula. Coloca o Lula como um salvador da pátria, como um Deus. Ele vai dar dislike. Mas é difícil ouvir a verdade mesmo. Quando você é fanático por político, adorador de político, qualquer político, não importa que seja Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, qualquer um, sistema político. Você tem que amar o povo, amar as famílias, unir o povo. O povo é que sofre, não é os políticos. Ponha isso na sua cabeça. Então, o Lula pagou a dívida externa com empréstimos dentro aqui do Brasil e quadriplicou a dívida interna. Resolveu alguma coisa? Não. Piorou. E todos os governantes foram fazendo empréstimo. E tá aí. Dívida pública perto de chegar no final do ano em 6 trilhões. Vamos ver o que diz aqui mais. Então, a dívida pública é emitida pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, ou seja, são empréstimos feitos pelo governo federal, pelo presidente da República, presidente do Brasil,
para pagar despesas que ficam acima da arrecadação com impostos e tributos. O mês de março foi negativo de forma geral, com deterioração na percepção de risco de emergentes e alta na curva de juros no mercado doméstico, informou o Tesouro Nacional. Em março, as emissões somaram 164 bilhões 770 milhões de reais, enquanto os resgates de títulos públicos alcançaram 163 bilhões e 530 milhões de reais. Teve um déficit aí, né? De modo, as emissões superaram os resgates em 1 bilhão 240 milhões no mês passado, mês de março. Além disso, houve uma despesa com juros de 42 bilhões 460 milhões de reais em março. A expectativa do Tesouro Nacional é de que a dívida pública continue a crescer nos próximos meses e que termine em 2021 entre 5 trilhões e 600 bilhões a 5 trilhões e 900 bilhões, praticamente 6 trilhões, que é o que eu venho falando aqui. Terminar 2021 com 6 trilhões de reais de dívida. Detentores e custo médio. Os números do Tesouro Nacional também revelam que os investidores estrangeiros compraram títulos públicos no mês passado. Olha lá, os investidores estrangeiros são espertos. Veja para onde está indo o dinheiro da dívida pública. Investidores estrangeiros. Por isso, a participação desse grupo na dívida pública interna avançou. Veja como é o maior, eu digo assim, o maior esquema, bem mais planejado do planeta Terra, é as dívidas públicas dos países, principalmente pobres, aumentar, e aí vem os investidores estrangeiros e compra os títulos. E aí nós engordamos o bolso dos investidores internacionais. Parabéns para quem ainda fica brigando por políticos. Tá aí, investidores estrangeiros avançando que nem cachorro, morrendo de fome na carne, aquela carne suculenta, e o povo brigando, Lula, Bolsonaro, Lula. O povo sobe a Bolsa Família, para os investidores estrangeiros, trilhões e trilhões todos os anos de dívida pública. Em março, os não residentes no país detinham 9,54% da dívida total, o equivalente a 475 bilhões de reais contra 466 bilhões, ou seja, 9,43% do total em fevereiro. Aí como está avançando. Com isso, os estrangeiros seguem na quarta colocação de principais detentores da dívida pública interna, atrás de instituições financeiras que detêm 1 trilhão 549 bilhões de reais, uma fatia de 31% da dívida pública, o total da dívida pública, instituições financeiras, que serão bancos, né? Fundos de investimento, que quem gosta muito disso aí é o Paulo Guedes, né? Fundos de investimento, 1 trilhão 201 bilhões de reais, a fatia de 24,10% do total da dívida pública, e fundos de previdência, 1 trilhão 131 bilhões, ou seja, 22,7% do total da dívida pública. Já o custo médio das emissões de títulos públicos, segundo o Tesouro Nacional, passou de 4,7% ao ano em fevereiro para 4,8% ao ano em março. Reserva de liquidez em 1 trilhão de reais. De acordo com a instituição,
a chamada reserva de liquidez da dívida pública, ou seja, os valores separados para pagar os vencimentos da dívida pública, terminou em março em 1.119 bilhões de reais. Abre aspas, o nível é suficiente para mais 7 meses à frente de vencimentos e cabe destacar que os meses de abril e maio de 2021 concentram vencimentos estimados em 435 bilhões de reais, informou o Tesouro Nacional. No mês de abril, ainda de acordo com a instituição, o cenário para a dívida pública tem se mostrado mais positivo, com a melhora da percepção de risco de emergentes e queda na taxa de juros com prazo mais longos. Tá aí, gente. Cadê que esses caras, cadê que o Lula fez a auditoria da dívida pública? A Dilma, Fernando Henrique Cardoso, Collor de Mello, José Sarney, os militares, o Bolsonaro, Michel Temer, nenhum deles faz a auditoria, né? A auditoria da dívida pública, investiga se realmente o que é esses 5 trilhões 240 bilhões de reais realmente é tudo isso para pagar. Nenhum deles vão ter coragem, sabe por quê? Se eles tentar fazer isso aí, ó, eles vão para debaixo da terra. Vai lá fazer parte com outros que já se foram. Nenhum deles são loucos. Quebrar esse comércio, essa empresa maravilhosa que lucra principalmente o mercado internacional e os donos de banco. Compartilhe, pessoal, mande esse vídeo para um monte de gente, para as pessoas perceberem que você ficar brigando por sistema político sem saber as coisas como elas acontecem, é como se estivesse dando murro em ponta de faca, falando com a parede, não vai resolver nada. O povo precisa se unir e um ajudar o outro, não tem outra alternativa. Não existe outra saída. Para o povo ter decência e dignidade, uma vida decente, é o povo ser nação de verdade, ser família de verdade. Somos um povo dividido que briga por nossos senhores feudais que nos escravizam, o sistema político, o sistema financeiro, o sistema da mídia e o sistema religioso. Fui, pessoal. Joinha e compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário.